Adenai Palmas, muito bem. Nós estamos com um canal no YouTube também, Adenai Sede. Aí fica lá os cultos de quarta, de sexta, de domingo, de sábado a Santa Ceia. Mas nós estamos colocando só a pregação. Só a pregação. Recebi um monte de e-mail cobrando direitos autorais, você acredita? Na sexta-feira nós colocamos, e no término da ministração, o pastor que foi pregar, você estava lá, né? Ele pediu para cantar um hino lá, né? Você acredita que lá no YouTube já apareceu embaixo direitos autorais? Por um hino que cantou no final da pregação? Gente, tá difícil, viu? Tá difícil. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos continuar pregando. Sábado foi uma bênção, a Santa Ceia, se vocês... Sábado e domingo, a hora que vocês tiverem um tempinho, vai lá no YouTube, Adenai Sede, assiste, foi uma vez. Sábado, até antes da ministração da palavra, o Senhor pediu oração para o meu genro, que está no hospital. Estava, graças a Deus, teve alta hoje. Aí agora foi a minha netinha, oh Jesus, misericórdia. Está internada. Um ano e 2 meses está internada. E aí eu fui levantar um clamor pela vida dele. Eu falei, não, vamos orar, tem mais gente enferma aqui. E o Senhor falou, não, manda eles virem para frente. Vieram para frente, nós oramos. Pedi para minha esposa orar, eu fui ungindo. E depois que nós oramos, aí voltaram para o seu lugar. Aí depois, no decorrer do culto, eu falei, peraí, deixa eu perguntar. Nós oramos aqui, quem que foi curado? 9 pessoas foram curadas na hora ali. Na hora. Na hora. No domingo foi um Pentecostes, gente. Depois vocês assistem lá. Logo que terminou o louvor do grupo de louvor, durante o louvor, Deus ministrou na minha vida e eu pedi. Quando terminou o louvor, eu falei, não, a igreja continua em pé, não senta não. Eu falei, Deus está me mostrando pessoas aqui que estão aqui na igreja, mas estão com fardo, estão com peso, estão abatidas, estão... Sabe? Vem aqui para frente, nós vamos orar. Gente, mais da metade da igreja lotou ali na frente. Falei, pessoas que estão aí sentindo que a vida está amarrada, que está presa, a coisa não vai. Vem aqui para frente. Mais da metade da igreja veio. Mais da metade. Aí nós oramos, clamamos, repreendemos. Pedi para a Aninha louvar aquele louvor que foi nascer, que alguém cantou. A Patrícia, a poder no sangue, a poder no nome de Jesus, né? E aí fomos louvando. Gente, mas desceu uma glória. Meu Deus do céu, pegou fogo ali na igreja. Jesus, que coisa linda. Foi delicioso, foi uma benção. E glória a Deus por isso, porque nós estamos precisando, viu? É tanta luta, tanta batalha, que se não for o Senhor nos dá uma animada, vou lhes falar. Mas vamos lá, item 8, infinitude. Vamos aprender mais um pouquinho de Deus. Alguns atributos que não são muito comentados, né? Porque a gente sempre fala de onisciência, onipresença e onipotência, né? Então aqui nós já estamos vendo alguns atributos que não são muito comentados. A infinitude. O que é infinitude? É aquilo que não tem fim, que não se pode medir, né? Antigamente aprendíamos na escola que o universo não tinha fim, né? Ah, o universo é infinito. Pelo menos eu aprendi assim, né? Estava lá no ginásio, aquela coisa, falava, o universo é infinito, o universo é infinito. Hoje os cientistas já chegaram à conclusão que ele tem um fim, sim, né? Quer dizer, chegaram a uma conclusão teórica que ele tem um fim, baseado na teoria do Big Bang, né? Porque se começou com uma explosão, o negócio está indo, é porque está indo, né? Inclusive tem uma teoria aí, eles dizem, né? A gente não percebe. A gente não percebe nem a Terra girando, quanto mais perceber que o nosso sistema solar, nosso que eu digo, né, que pertencemos ao sistema solar, esses planetas aí, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Marte, Júpiter, Saturno, etc. e tal,
que antigamente Plutão também era, agora não é mais, né? Não sei porque era um planeta, agora não é mais. O sistema solar se move dentro do universo, né? Existem várias galáxias, o sistema solar está dentro de uma galáxia, existem centenas de galáxias. E essas galáxias estão se movendo e o nosso sistema solar se move junto com a galáxia, por isso que as estrelas, elas estão sempre no mesmo lugar. Se fosse só o sistema solar, essas estrelas iam mudar, né? Mas se move com toda a galáxia. E tem um fim. E segundo as teorias, os cálculos matemáticos, físicos e astronômicos, baseado nessa questão do Big Bang, o universo está em expansão contínua, mas ele tem um limite, tem um lugar ali onde ele termina, ele é finito. E vai chegar um momento que esse universo vai parar e vai começar a regredir de novo, né? Eu gosto dessas coisas, porque a Bíblia já fala tudo isso. A Bíblia diz que você vai olhar para o céu, quer dizer, nós não vamos olhar, porque antes disso já vamos ter arrebatado, mas as estrelas vão se enrolar, elas vão cair, vão se despencar, sabe? Quer dizer, é uma coisa assim, do profeta, da visão, né, vendo isso acontecer no universo. A igreja vai ter sido arrebatada, porque quando isso acontecer, não vai ter mais nem condição de ter vida na terra. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, e é isso mesmo. Então, para existir novo céu e nova terra, o que existe tem que ser destruído, tem que se acabar. Ele vai se acabar naturalmente, porque já é o plano de Deus. Não é que Deus vai vir num determinado... A coisa vai acontecer. Então, coisas que há anos atrás, se você falasse, você é doido, você é fanático, você não sei o quê, a ciência está provando. Sabe? Então, a gente vê... Gente, os caras se matam fazendo cálculos aí que ocupam uma parede inteira. Vai na Bíblia, né? Vai na Bíblia, gente. Já está lá, está dizendo que tudo isso vai acabar. Mas, enfim, até o universo tem um fim, né? O cientista alega que tem um término. Apesar de muito extenso, ele tem um limite. Mas Deus, ele é infinito. Não se pode medir. Tudo que é inerente a ele também não se pode medir. Ou seja, se ele é infinito, tudo que compõe Deus também é infinito. Deus é um ser espiritual composto por várias coisas. E tudo que compõe Deus é infinito porque Ele é infinito. Ou seja, essa infinitude, veja bem, existe uma diferença entre infinitude e eternidade. A gente tem que saber separar as coisas. Eternidade está ligado a tempo. Infinitude está ligado a quantidade, a espaço, tá? A volume. É disso que nós estamos falando. Tá? Então, não existem termos quantitativos que possam medir, por exemplo, o amor de Deus. A gente não fala Deus é amor. O que compõe Deus? Uma coisa chamada amor. Ele é a fonte do amor. Se existe amor aqui em nós, existe porque Ele deu, não porque Ele tem, mas porque Ele é. Então, se você não consegue medir, porque, veja bem, a gente não consegue medir o tamanho do universo. Deus é maior que o universo. Começou a entender? Então, não existem termos quantitativos. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha o Espírito Santo sem medida, não tinha como quantificar a presença do Espírito Santo, ou seja, porque a Trindade caminha junto. E quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque o Pai está nele, o Espírito Santo está nele e ele é o Filho. Essa é a Trindade. Então você não tem como quantificar isso em Cristo. Não tem como quantificar. Amém? Não temos também como quantificar isso no próprio Pai, no próprio Deus. Tá? A misericórdia e a bondade de Deus, entre outras características, são infinitas em Deus. Tá? Não temos como medir. Continuando aqui na apostila, diz, Ele é a fonte de tudo, fonte inesgotável, origem de todas as coisas. Não se pode medir o seu tamanho, seu volume, sua dimensão, seu peso, sua existência. Em Deus não há medida.
Da mesma maneira que não tem como medir a idade de Deus, porque Ele é eterno, tanto para frente como para trás, nós não temos como medir o seu tamanho. Se nós dissermos, todo o universo cabe na palma da mão de Deus, mas ao mesmo tempo, a presença dele está em cada um de nós. Você parou para pensar numa coisa dessa? Né? Então, é coisa para Deus. Né? É coisa para Deus. Nós temos aqui, vamos ler pelo menos um texto. Está. Cadê? Cadê? Deixa eu achar. Isso não está, acho que não está na apostila, não sei se já puseram. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Já está na apostila? É porque eu uso a antiga e eu vou anotando a caneta, às vezes tal. Eu vou dar aula, aí me vem, eu estudo um pouquinho antes, aí eu vou marcando e nas apostilas de vocês às vezes não estão. Está na apostila? Não? Não? Então marca a canetinha aí, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Aliás, essa questão da misericórdia é bastante interessante, né? Quando ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não sermos destruídos, aniquilados, né? Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Qual que é a diferença de misericórdia e graça? Nós somos salvos pela misericórdia? Somos salvos pela? Mas qual que é a diferença de misericórdia e graça? Vamos lá, vai. A misericórdia, diz aqui o texto, que são a causa de não sermos consumidos, destruídos, aniquilados, depende da versão que você está. Quando é que nós merecemos ser destruídos, sermos mortos, sermos aniquilados ou sermos consumidos? Nós merecemos ser destruídos, mortos, aniquilados. Desde o dia que a gente nasceu. Nós já não nascemos pecadores? Alguém nasce sem pecado? Nós já nascemos pecadores. A gente cresce, quando é criança, Deus ainda usa a sua porção maior de misericórdia, né? Depois, quando nós começamos a ter a consciência das coisas e praticamos os erros deliberadamente, o que é que nós merecemos? A palavra diz, aquele que pecar, morrerá. O salário do pecado é a? Então, nós pecamos no primeiro pecado nosso, primeiro erro nosso. Primeira mentirinha. E a mentira é uma coisa muito grave, porque Jesus disse o quê? Que o pai da mentira é o? Se você peca, você se torna, se você mente, você se torna filho do diabo. Ele diz, o diabo peca desde o princípio, mente desde o princípio. Já começou mentindo lá para Eva. Eu acho que ele mentiu lá no céu, né? Ele já mentiu lá, porque ele convenceu 1/3 dos anjos a acompanhar ele. Ele deve ter mentido para os anjos, falou, não, nós vamos vencer Elohim, vamos tomar o lugar dele, né? Convenceu 1/3. Então,
Mas antes de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus e entrarmos agora, então, debaixo da graça, nós estávamos debaixo da misericórdia. Deus teria todo o direito de praticar a sua justiça e nos aniquilar. Mas a misericórdia dele disse o quê? Espera. Não faz isso não. Ou seja, é receber a bondade de Deus sem merecer. A misericórdia nós recebemos uma bondade de Deus. Merecíamos receber, mas não recebemos. Entendeu? Ou seja, é deixar... Vamos lá, vai, se vocês quiserem escrever. Misericórdia é deixar de receber o castigo que merecíamos. Isso é misericórdia. Nós merecíamos ser castigados, merecíamos a morte, mas Deus não nos aniquilou. Ou seja, a misericórdia é não receber o castigo que devíamos ou que merecíamos receber. Oi? Não entendi. Não, a sentença é uma coisa que você dá para a pessoa, você está sentenciado, mas pode levar tempo, né? A sentença vai se cumprir daqui a tanto tempo, né? Seria uma coisa mais imediata. Ó, você merece morrer, você merece apanhar, vou dar uma surra de você agora. Né? Então seria basicamente isso, misericórdia. É o ato que Deus pratica em nós, o qual Ele deixa de aplicar em nós o castigo que nós merecemos. E a graça? A graça é receber algo que não merecíamos. Ou seja, na misericórdia, nós deixamos de receber o que merecíamos receber, que seria um castigo. E na graça, nós recebemos algo que não merecíamos receber. Ou seja, nós recebemos o perdão sem merecer. Nós deveríamos pagar por algo, mas não pagamos porque Cristo pagou. Então, a graça é receber algo, no caso, o perdão, imerecidamente, sem merecer. A misericórdia de Deus é aplicada sobre todos. A graça, não. Por isso que às vezes você olha e você fala, pô, o cara é mau assassino, mata, é sangue frio, não sei o quê, mas está vivo, ainda não morre. É a misericórdia de Deus. Está dando chance para o cara, está dando oportunidade para o sujeito se arrepender. Está dando oportunidade para ele vir para debaixo da graça. Né? Você acha, Biriba, que tudo aquilo que você fez lá atrás você não merecia uma surra de pau? Merecia, mas não recebeu. Mas recebeu o quê? Recebeu a graça. Hoje está aí servindo ao Senhor. Amém? Deu para entender a questão da infinitude? É o fato de nós não conseguirmos e não termos como quantificar tudo aquilo que Deus tem. Então, por exemplo, quando nós falamos, Deus é onipotente, nós entendemos que Deus tem todo o poder. Aliado com a infinitude, você vai entender o quê? Que o poder de Deus é imensurável. Não existe limite, não existe uma quantificação. A força que ele tem, o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, é imensurável. É tudo. O amor é tudo. O amor dele é sem medida. Né? Tanto que fala-se que o amor de Deus ele chega a nos constranger. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus, porque nós não conseguimos muitas vezes sequer entender, compreender, assimilar tamanho amor que nós recebemos de Deus. Quando nós recebemos esse amor de Deus, gente, eu vou contar uma experiência para vocês do que é você entender isso. Eu
levantei a minha mão num culto, ali na Assembleia de Deus do Ferreira, em 1994, abril de 1994, eu vim para frente, recebi oração, tal. A partir daquele momento, eu fui e comprei a minha Bíblia de crente, porque eu tinha a Bíblia de católico, comprei a minha Bíblia dos crentes, comecei a ler, perguntei para o pastor me ensinou, olha, começa a ler no Novo Testamento, já fui fazer o discipulado, no primeiro batismo que teve, no dia 24 de julho, se eu não me engano, de 94, eu já quis me batizar, todo mundo achou que era cedo, mas eu não. Comigo o negócio é assim, ou é ou não é, ou vai ou não vai. O negócio de ficar, não dá certo não, né? Fazer de conta, não. Ou é ou não é, rapaz. Ou eu estou ou não estou. Ou eu estou dentro ou eu estou fora. Se é para mim ser, eu quero ser, eu quero aprender, e quero ver como é que é esse negócio direitinho aí. Aí fui fazer tudo que era curso e tal. Em julho, batizei nas águas. Em setembro, fui batizado no Espírito Santo. E veio um processo de aprendizado, de libertação, de um monte de coisa que eu vinha carregando. Eu estava com 32 anos na época. Eu venho carregado de um monte de coisa, um monte de conceitos e preconceitos e dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, aquela coisa toda, e de família. Você tem que, né, ir se livrando disso. Deus vai te pulindo, vai te pondo na moinha, te põe na prensa, e você vai aprendendo. Eu tinha uma certa dificuldade ainda de aprender essa questão, de assimilar essa questão do perdão. Não amar. O amor te faz perdoar. Eu senti aquele amor de Deus, eu senti aquele perdão, eu me senti lavado, assim, eu me sentia como se o sangue de Jesus Cristo estivesse me pegando da cabeça até a ponta dos pés e me lavando. Eu não conseguia parar de chorar e falar em língua, chorar e falar em língua. Uma coisa assim. Eu não sei nem quanto tempo, mas eu levantei dali uma outra pessoa. Sabe? Eu oro para que todos possam um dia sentir essa presença desse amor e desse perdão nas vidas de vocês. Você entender realmente a dimensão do amor de Deus. Por que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange? É um amor que a gente não entende. Está acima do nosso entendimento. Por isso que Jesus disse, né? Deus amou o mundo. Esse mesmo mundo que condenou seu Filho, esse mesmo mundo que nos odeia, segundo a epístola que João escreve, esse mesmo mundo que Jesus disse, o mundo me odiou primeiro, vai odiar vocês, mas Deus amou. Sabe? E é graças a esse amor e a misericórdia que nós alcançamos a graça. Se não fosse a misericórdia, nós não alcançaríamos a graça. Então, quando nós olhamos para alguém e pensamos assim, esse cara devia ser fulminado porque ele é muito ruim, nós temos que entender que nós também merecíamos ser fulminados, mas não fomos pela sua misericórdia. E vai saber se amanhã essa pessoa não vai estar também como nós, debaixo da graça. Não é verdade? Amém? Então vamos agora. Deu para entender a infinitude, né? Essa questão de ser imensurável, não ter como medir, né? Para quem está chegando agora, é página 17, né? Vamos então para a página de número 18. Atributos morais. Capítulo 4, itens 3-2. Atributos morais. Nós vimos atributos naturais, né? Os estudiosos, os teólogos dividem os atributos entre naturais e morais. Naturais, né? Os atributos morais em Deus é óbvio que acumula tudo aquilo que está nos atributos naturais. Então, todos esses atributos morais estão dentro das características dos atributos naturais, como, por exemplo, o que nós acabamos de ver, a infinitude. Tá? Então, esse atributo moral que Deus tem é imensurável também. Esses atributos morais, é óbvio que nós damos os nomes para nós, segundo aquilo que nós entendemos, seres humanos entendem. Mas vamos lá. E por que eles colocaram como atributos morais?
porque são os atributos morais que vão caracterizar Deus como uma pessoa, não os seus atributos naturais. Porque nós vamos ver que esses atributos morais, nós como pessoa, nós como seres humanos, nós também temos, só que é óbvio, em uma proporção assim, grão de areia. Mas é uma coisa que Deus compartilha conosco, que está ao alcance de nós, sendo que os atributos naturais não estão ao nosso alcance. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir ter nenhum dos atributos naturais, porque aquilo é natural de Deus, é o que faz ele ser Deus. Ele é Deus porque ele tem esses atributos, essas características, ele é composto por isso. E por muito mais que a nossa mente tão pequenininha, né, a gente só vai entender quando estiver lá na glória. Então vamos lá, vamos à leitura. O fato de Deus possuir atributos morais já o caracteriza como uma pessoa, um ser pessoal, e não uma força cósmica ou ativa e criadora, mas um ser pessoal que possui uma moral e sentimentos. Isso é muito importante de nós entendermos e aprendermos, porque existem pessoas, né, que dizem, não, existe um ser superior, mas eles não chamam de Deus. É um ser superior, sabe? Uma força cósmica, uma energia cósmica que criou. Tem nada de energia, não tem nada. Que ele é um ser superior, ele é muito superior do que você possa imaginar, qualquer um possa imaginar. Mas ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem características morais que ele compartilhou conosco para que nós também sejamos pessoas, cada um com as suas características independentes, mas que nos torna como seres humanos, como pessoas. Deus também é uma pessoa. Porque ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Primeiro item, primeiro atributo moral, santidade. É o atributo de Deus que mais aparece em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, em hebraico, é kadosh, e tem o significado de separado. No Novo Testamento, em grego, se escreve ágios, e tem o significado de algo de uso sagrado. Tá? A santidade de Deus o faz ser, em sua plenitude, totalmente íntegro em sua moral. Seu caráter e natureza totalmente íntegros e puros. A sua santidade é total e absoluta. Portanto, ele é totalmente imune ao pecado, coisa que os anjos e os homens não são. Eles podem ser relativamente ou parcialmente santos. Só Deus é totalmente santo. Amém? Deus é totalmente separado do pecado em toda a sua plenitude, tanto em ações como em pensamentos. Tá? A santidade é algo que Deus permite que nós venhamos a compartilhar. Aliás, é uma exigência dele. Para se chegar a alguém tão santo, nós temos que ter um certo grau de santidade. Tá? Essa santidade nós não vamos alcançar pelos nossos esforços. Nós só vamos alcançar a santidade exigida por Deus, que nos permitirá estar na presença dele, primeiro, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo sangue vertido na cruz, pelo perdão dos nossos pecados. E segundo, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e em nossa obediência a esse Espírito, cumprindo as exigências para uma pessoa se manter santa. Nós precisamos nos manter em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá
a Deus. Então, é um atributo de Deus que nós também devemos ter. Se nós não tivermos, não vamos chegar à presença dele. Tá? Nós alcançamos a santidade, primeiro, devemos estar sem pecado, só através de Jesus. Jesus nos perdoa, somos salvos em Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Alcançamos isso pela fé, com a presença do Espírito Santo que nos convence do pecado, justiça e juízo. Né? Qual o pecado? O pecado de não crer nele, não é o pecado que a gente cometeu. O Espírito Santo me convenceu que eu não devia ter roubado. Não, isso daí não. Justiça. Qual é a justiça? A justiça que devia ter sido feita em nós, lembra da explicação da misericórdia? Que devia ter sido feita em nós, foi feita em Jesus. Tá? E o juízo? O juízo final, o juízo vindouro, que muita gente não acredita. Que vai? Agora morreu, acabou tudo. O que vai acontecer? Não sei, o Deus é que sabe, se Ele quiser. Vai ser reencarnado, vou voltar numa outra vida. Tudo mentira. Vai ter um juízo, vai ter o dia que vai chegar o juízo, vai ter a separação, né, do que é santo, do que é profano, do justo com o injusto, dos bodes e das ovelhas. Isso Jesus fala, vai separar o joio do trigo, vai separar os peixes bons dos peixes ruins, não é isso? A Bíblia, no Novo Testamento, fala dessa separação, Jesus fala dessa separação constantemente. Isso é o juízo. Então, é isso que o Espírito Santo vai nos convencer, esse convencimento vai nos levar a Cristo. Né? Seremos santificados, purificados, melhor dizendo, né? Pela fé e pela palavra, porque isso tudo vai vir através da palavra, porque se não tivesse escrito aqui, a gente nem sabia que existia. Né? Então, somos purificados pela palavra, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e a presença do Espírito Santo de Deus nos torna santos, nos santifica. Óbvio que o Espírito Santo de Deus, por que nós temos que manter isso? Porque o Espírito Santo, ele se extingue, o Espírito Santo, ele se retira, o Espírito Santo, ele se entristece. Nós vamos estudar isso, quando a gente for estudar o Espírito Santo como pessoa, nós vamos ver tudo isso aí. A pessoa pode entregar sua vida para Jesus, ser batizado, etc., vir para a igreja, mas receber o Espírito Santo. Sem receber o Espírito Santo, ninguém vai fazer isso. Pode até fazer assim porque os outros fez, a família fez, a mãe fez, o pai fez, está enchendo as paciências, o filho faz também, mas, né, é de aparência. Tá? Mas caso contrário, é o Espírito Santo que veio e fez na vida da pessoa. Aí a pessoa vai o quê? Aprendendo e conhecendo a palavra, por isso que Jesus disse, né? Vós já estáis purificados pela palavra que vocês têm ouvido. Por isso que nós temos que ler e aprender, porque a palavra vai provocando mudanças. Como eu falei aqui, eu fui compreender e entender quando eu li Isaías 53. Entendeu? Eu já tinha lido outras vezes, mas quando eu li com a presença do Espírito Santo me trouxe, que a revelação trouxe para o meu coração, para a minha vida, uma palavra, o povo chama e gosta desses nomes, né? Palavra rema, não sei o quê, papapá, trouxe para a minha vida, me trouxe a paz. Entendeu? Então a palavra, a presença da palavra com o Espírito Santo vai produzindo em nós a santidade através da prática, através da separação do mundo, através da abstinência das coisas que não pertencem a Deus, a partir da negação de si mesmo, né? Mas eu gostava do rabo de galo, não gosto mais. Entendeu? Eu gostava de droga, não gosto mais. Eu gostava de pornografia, não gosto mais. Enfim, e por aí vai. Você vai sendo separado. Por isso que essa palavra tem essa conotação de separado. Aquilo que está. Aliás, a palavra igreja, né, que no grego é eclésia, significa tirado para fora. Então, nós somos tirados para fora do mundo, tirados para fora do pecado. Nós somos separados, houve uma separação. Tá?
Nós ainda vivemos aqui, trabalhamos aqui, dependemos de trabalhar, dependemos de dinheiro, dependemos de uma série de coisas, mas não pertencemos a isso aqui. A nossa vida, nós batalhamos, lutamos e vivemos para o Senhor nosso Deus, para depois continuarmos a viver com Ele. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim não morre. Ele está falando da morte espiritual. Está falando da segunda morte, que é o distanciamento de Deus. Tá? Então, nós precisamos nos manter santos. Pelas nossas próprias forças, a gente não consegue. Por isso que às vezes a pessoa, isso é bom você entender, porque às vezes a pessoa fala assim, você vai evangelizar alguém. Né? Por exemplo, uma pessoa que, uma coisa simples, coisa boba, coisa fácil de... Né? Ah, eu fumo. Quando eu conseguir parar de fumar, eu vou para a igreja. Não. Vem para a igreja, entrega a sua vida para Jesus Cristo, vem para os cultos, faça o discipulado, leia a Bíblia, aprenda a orar. Isso daí vai te fortalecendo, vai te purificando, vai te limpando. A presença de Deus vai entrando em você e você vai conseguindo vencer isso. Você vence, você consegue, você entendeu? Vence o cigarro, vence a bebida, vence as drogas, vence tudo que é errado, que é ilícito, você vai sendo purificado, você vai sendo limpo. Ninguém precisa primeiro largar tudo o pecado e o erro lá fora para entrar. Pelas portas da igreja não é para entrar quem já é santo, é para entrar quem precisa se tornar santo e se manter santo. Por isso que nós estamos aqui. Porque se a gente sair e parar, meu filho, é 2 dias, ó. Já era. Entendeu? Primeira coisa que vai acontecer, o Espírito Santo já vai começar a se entristecer, vai começar a se afastar, uma coisa errada, 2, 3, ele não vai compartilhar da sua vida uma coisa errada. O Espírito Santo não compartilha. A santidade é uma coisa que nós devemos manter dia após dia. É vencer as lutas das tentações. O inimigo constantemente vai tentar roubar a santidade de você. Todos os dias ele vai tentar, de alguma maneira. Ele conhece o ponto fraco de cada um, ele vai te atentar naquilo, vai tentar aquilo, vai colocar na tua cabeça, na tua mente, na tua frente. Ele vai tentar roubar a tua paz que você tem em Cristo, tirar a tua santidade. Né? Por que Davi, depois que ele peca, comete aquele pecado terrível, né, com Batseba, além de adulterar, comete o assassinato, manda matar o marido, aquela coisa toda, e ele está lá sossegadão, está lá no trono, entendeu? Julgando as pessoas, porque o rei era o juiz. Né? Tanto que você vai ver na Bíblia, o livro de Reis vem depois de Juízes. Né? O rei toma o lugar de juiz. O rei se torna juiz, se torna general, se torna... Né? Ele julgava o povo chegava lá com as suas causas. Não, esse aqui disse que a galinha é dele, mas a galinha é minha, porque tem uma pena vermelha, aquela coisa, né? Aquele julgamento, igual Salomão, não, corta a criança no meio, aquela coisa toda. Era um juiz. Então ele estava lá julgando. Não, isso aqui está certo, não, isso aqui está errado. Ah, esse aqui manda matar, você manda prender. Está lá julgando, como se fosse o... Né? Coroa na cabeça, vestes reais no trono, né? Como se fosse o ser mais perfeito do mundo. Para ele estava tudo certo. Não, eu fiz o que era correto, eu dei um jeito na situação. Até que chega o profeta Natã, né? Conta aquela historinha para ele. Fala, Davi, eu vim trazer um caso para você, rei. O que foi? Pô, tem um sujeito aí, ele tinha uma ovelha. E o vizinho dele tinha dezenas. Aí o vizinho dele, chegou um amigo, ele quis fazer um banquete, ele pegou e catou a ovelha do vizinho, a única que o vizinho tinha, e matou para servir lá no banquete. O que a gente deve fazer? Esse sujeito é digno de morte. Quem é esse cara? Traz ele aqui. Aí o profeta fala, esse cara é você. Você tem não sei quantas mulheres, tem um harém cheio de concubinas, né? Dezenas de mulheres à sua disposição, e você foi catar a única que o cara tinha. Ele só tinha uma.
e você catou ela. Você não só se deitou com ela, como ainda matou o marido. O que ele fez? E tem um trecho lá no Salmo 51 que nós devemos aprender muito com esse trecho, quando ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me alegria da tua salvação, para que eu possa anunciar os teus preceitos aos pecadores e eles se converterem. Porque o que aconteceu? Por que ele estava sossegadão lá? Porque o Espírito Santo, tinha dado 3 passos de distância dele. Aí, quando o profeta vem e fala, ele, meu Deus, é isso. Aí ele se arrepende. E ele não tenta esconder nada de ninguém. Ele, como rei, ele podia chegar e falar: ninguém escreve isso aí, hein? Apaga esse negócio aí, as crônicas dos reis, porque ficavam sujeitos lá escrevendo tudo que o rei fazia, tudo que acontecia. Pega essa parte, arranca fora. Por isso que a Bíblia é confiável. Ela não esconde nada. Pode ser o sujeito segundo o coração de Deus, mas errou, Deus não esconde, Ele mostra. Tá? Aí ele sentiu